Olá, nesse vídeo a gente vai fazer a desinstalação do Android Studio no sistema Windows. Para explicar como é esse processo, visto que em alguns momentos, quando você está fazendo a atualização do Android Studio, na versão já existente, por exemplo, pode surgir alguns conflitos e aí vai ser necessário você desinstalar uma versão anterior antes de instalar uma versão nova. Então esse vídeo é basicamente só o processo de desinstalação, tá bom? No meu computador, eu tenho instalado duas versões até do Android Studio, né? Vocês conseguem ver aqui. E em pastas diferentes, obviamente. Eu posso ter quantas versões eu quiser do Android Studio na minha máquina, compartilhando os mesmos arquivos do SDK, tá bom? Então a gente vai desinstalar essas duas versões aqui. Bom, se eu procurar o desinstalar aqui do sistema operacional, então os aplicativos instalados aqui. No caso eu estou no Windows 11, né? Nessa versão do Windows 11. Então tá aqui os meus aplicativos instalados. Vejam que eu tenho mais de uma versão do Android Studio instalado, né, nesse computador, mas aparece apenas o desinstalador da última versão instalada, né? Então eu poderia vir por aqui, desinstalar. Nesse caso ele vai desinstalar apenas a última versão, a mais nova que eu instalei nessa máquina. Ele vem para cá, né? E aqui no caso, se você estiver desinstalando para depois instalar uma versão nova, por alguma questão de conflito na versão existente, na questão de update, e é interessante que você desinstale tudo, tá, gente? Inclusive os arquivos de configuração da IDE. Então, a pasta onde está instalado, aqui no caso, que é uma pasta diferente, dou install, ele vai desinstalar. Feito, né, se tudo correu bem, ele vai até sumir aqui dos arquivos instalados. E aí, se a gente for para o sistema de arquivos, tá, eu vou mostrar aqui no meu computador. Então, eu tenho aqui, essa versão especificamente, ela foi instalada dentro dessa subpasta desenvolvimento. Tinha uma subpasta aqui com a versão do Android Studio 2023, né, que era a versão que eu acabei de desinstalar. Ela sumiu. Vejam que ficou preservado os meus arquivos SDK e a minha versão anterior que eu tinha, né? Eu tinha uma outra versão do Android Studio instalada aqui, ó. Se eu for por aqui, né, pela própria pasta, né, vejo que eu consigo acessar todos os arquivos que tem instalados aqui, né, as versões anteriores. E aqui não tem necessariamente um uninstall, né? Não existe um uninstall instalado aqui. Tem aqui, ó, na raiz. Essa aqui é o uninstall para essa versão que não apareceu lá na lista de aplicativos instalados. Então eu tinha uma versão do Android Studio, instalei uma nova mantendo a antiga, por isso que eu mantive duas, tá? Na hora que você vai instalar uma versão do Android Studio, você pode optar por manter a antiga ou, né, substituir ela, daí desinstala e instala uma nova. Eu mantive as duas, até por questão aqui da disciplina de poder trabalhar com duas versões diferentes. E agora eu vou desinstalar via sistema de arquivos a versão mais antiga, né, que tinha ficado na máquina. Vou dar um install, vejo que aqui ele nem apareceu a questão dos arquivos de configuração. Então vamos desinstalá-la. Feito. Então, aparentemente está tudo certo. Apaguei as duas pastas, que normalmente, se você seguir o padrão de instalação no Windows, eles estariam numa pasta aqui do arquivo de programas, né? Instalado o Android Studio. Vejam que sobrou a pasta do SDK toda, que no meu caso eu optei por colocar numa pasta diferente, né? Normalmente estaria também dentro de arquivos de programas ou nos arquivos de configurações do sistema operacional. O SDK, se sobrar alguma coisa, basicamente você basta vir aqui e mandar escolher a pasta. Se você escolher a pasta, ela não tem nada relacionado no sistema operacional, né? Aqui, como eu tenho já instalado mais de um SDK, é uma pasta grande. É sempre importante você estar monitorando o tamanho da pasta de SDKs, tá? Não vale a pena ter todos instalados, só os que você realmente está utilizando, porque eles ocupam muito espaço no, na unidade de armazenamento, né, no HD. Porque você vai ter uma imagem do sistema operacional, os fontes dela normalmente para poder também fazer, fora as bibliotecas de compilação. Por isso até que eu coloquei numa pasta separada da padrão para poder ficar monitorando o tamanho dela.
Bom, então a minha pasta de desenvolvimento está vazia agora, não tem nada aqui. Só que é importante, e aqui esse vídeo foi feito especificamente para isso, no caso do sistema operacional Windows, vai sobrar lixos de instalação em outras pastas, tá? Então aqui, por exemplo, essa pasta Android é o repositório, né, que ele cria por padrão aqui, eu também não estava usando, vou excluir ela. Mas eu tenho arquivos ocultos que são instalados dentro das pastas dos usuários. Então, por exemplo, aqui na pasta usuários Alexandre Feitosa, que é a minha conta ativa aqui no Windows, eu tenho uma subpasta aqui, ó, Gradle, que é dos arquivos Gradle, eu posso apagar ela, né? É do Android Studio. É uma pasta de cache das compilações, então é uma pasta que você vai ver que ela é grande, dependendo conforme você vai usando o sistema operacional. Essa pasta M2 também é do caso do emulador, vou apagar ela. E essa MSAD, vou abrir ela aqui só para vocês verem, está até vazia, né? É importante, então, que além de eu desinstalar o meu aplicativo ou via arquivos instalados no sistema operacional ou via clicando no install na pasta que está instalado, é importante eu procurar esses arquivos que sobram de lixo no caso do sistema operacional Windows, tá? Então aqui, ó, eu tenho um token de emulação, também ficou perdido, vou apagar ele. E aqui é importante que eu veja os arquivos ocultos, né? Então eu vou alterar a exibição de pastas aqui para mostrar todos os arquivos, inclusive os arquivos de sistemas e arquivos ocultos. E aqui a gente vê, ó, que eu tenho alguns lixos, né, de outros aplicativos, não necessariamente do Android Studio. Do Android Studio só aquelas pastas que eu já apaguei são as principais, mas se eu entrar aqui no appdata, por exemplo, que é uma pasta oculta, né, eu vou ver que eu tenho aqui uma instalação do Android, ó, Android Open Source Project, uma instalação do emulador aqui perdida. Então vamos apagar. Se eu quero desinstalar o Android, eu tenho que sumir com todas as pastas relacionadas ao Android, tá? Não relacionadas ao Google em geral, tá? Somente relacionadas ao Android. Então aqui eu já matei, aqui tinha aqui também, aqui não tem mais nada, na ppdata. As outras pastas são de outras contas, né, do sistema operacional, pode variar um pouco de versão para versão, mas eu sempre dou uma olhada para ver se eu não tenho nada de Android instalado aqui, ó, vejam que eu não tenho, eu tenho de outros programas. E até no arquivo de programas, né, que se você instalou, talvez você teria uma pasta aqui dentro, né? Então eu tenho, por exemplo, a pasta Google aqui, do Chrome. Não é no nosso caso. Aqui também eu tenho, não tem nenhuma pasta, só tem Common Files. Também não tem nada. Então basicamente só aquilo que eu apaguei, são as principais pastas. Vale a pena às vezes também dar uma olhada em pastas da Google, porque pode ter cache do Android lá dentro, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho no local, né? Eu tenho a pasta Google. E se eu entrar aqui dentro, olha o que eu achei. Duas pastas do Android Studio das versões que eu desinstalei, né? Então tem duas pastas, ó, criadas aqui para configuração da ferramenta, para instalação, cache, não importa. Se eu quero desinstalar tudo, eu tenho que localizar essas pastas e apagar. Então eu vou excluir elas aqui também. Só apague o que for realmente do Android Studio ou do emulador em relação às pastas que eu vou apagar. Feito isso, o meu sistema operacional aqui está sem nenhuma instalação do Android, né? Eu posso até voltar aqui e habilitar de ocultar os arquivos do sistema, se esse for o padrão que você utilizar, né? No caso. E aí o meu sistema operacional aqui, o Windows, estaria pronto para receber uma instalação nova do Android Studio do zero, certo? Então quando que eu vou fazer esse processo de fazer uma limpa da versão anterior do Android Studio? Você vai fazer isso não necessariamente quando você quer instalar uma nova, tá? Porque o Android Studio ele permite, com uma versão instalada recente, já atualizar para a nova versão de dentro da própria IDE. Eu não preciso desinstalar ela para instalar uma versão nova atualizada. Porém, em alguns momentos, já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes, a própria instalação nova não é compatível com a antiga, surge algum problema de instalação e aí, nesse caso, até o instalador novo diz: apague tudo da versão antiga antes de instalar a versão nova, antes de fazer o update, tá bom? Se você quiser ter mais de uma versão do Android Studio no seu computador, sem problema nenhum, por mais que não seja necessário, tá? Se você só está desenvolvendo, use a versão estável mais nova.
Mas no caso, eu tinha versões antigas para lidar com projetos mais antigos aqui. Você pode ter mais de uma versão, desde que instaladas em pastas diferentes. E nesse caso, vocês compartilham o SDK entre as duas versões, certo? Então o vídeo de hoje aqui seria só para explicar o processo de desinstalar e limpar os arquivos que sobram da instalação do Android Studio no sistema operacional Windows. Certo? Obrigado por ter visto. Até a próxima.